Glória a Deus, glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Cordeiro. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Bendito Deus da minha alma. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Ó hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Ficamos em pé, queridos irmãos. Olha o teu lado, abraça o irmão, contente com a paz do Senhor. Dê um abraço de um cristão que quer morar no céu, que ama o seu irmão, aleluia. Maravilha, como é bom servir ao Senhor, como é bom derramar a alma aos pés de Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o Consolador, Ele é a água, Ele é o vento que acalma, aleluia, as tempestades, aleluia. Ele é fogo consumidor, aleluia. Ele é o libertador de Israel, oh bendito Deus da minha alma. Quantos estão alegres com Jesus, digo amém. Que maravilha. Quem quer oração dos santos? Vamos orar e apresentar nas mãos do Senhor todas as famílias que já chegaram, os que vão chegar ainda, aqueles que estão hospitalizados também, que Deus abençoe e restaure a saúde. Oração pela Emancida. Muito bem, pastor Zuíno, que a oração da igreja por Emancida não está muito boa, Jesus pode também curar e abençoar. A oração para o irmão Fernando já está aqui, feliz, alegre. Deus restaurar, completar a bênção na vida dele. Oração para o irmão Pedro, que está ali, lá de Inúbia, está hospitalizado. Oração por aqueles que perderam os seus antes queridos ontem, os seus familiares nos acidentes. Deus consola os corações. Oração por Valdenice, mãe da irmã Verinha, está hospitalizada, está na UTI. Oração por ela. Já de idade, mas Deus ainda pode libertar e abençoar e dar a salvação da alma. E Deus vai continuar dando vitória. Querido Deus e eterno Pai, hoje a presença nós se encontramos nesta noite. Te louvamos, meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida da igreja, a noiva do Cordeiro, adornada, santificada, no poder da palavra. Fica conosco, Pai. São muitos os pedidos, Senhor, e Tu sabe, conhece, Pai de amor, o nome, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Entra com providência divina, Pai, onde há problema resolve, mas faça segundo a Tua vontade, Pai. Os que estão doentes, cura, liberta, restaura, renova, cobre com Teu manto sagrado, consola, Pai, os corações ilutando, e dê vitória à Tua igreja amada, em todas as partes da terra. Abençoa, Pai, a população desta cidade, o nosso prefeito, os vereadores na Câmara Municipal, os governantes do país. Estende as mãos, ó Pai, acalma as tempestades, tenha misericórdia, santifica-os da verdade, prepara para morar no céu. Pai de amor, é o nosso pedido, oração e súplica, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, amados irmãos.
abrindo as nossas harpas. Qual o número, irmã? Pode pedir hoje? Eu vou pedir um aí, 8x8. Aleluia. Vou pedir um hino bem difícil aqui para vocês tocar, ver se já estão afinados. O número 225. Mudou, né? Aleluia. 225. Gedaías, canta aqui. Ser valente, aleluia. Oh, glória a Deus. Batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e seas um vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. 246. Encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena
paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegar-se para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, em sua glória em ti o mundo admirar. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Que maravilha, aleluia. Ouviremos também as nossas irmãs louvar a Jesus, enquanto que vamos contribuir, os nossos agentes missionários, irmãos oficiais, pegue a salva, agentes do Senhor Jeová, vem aqui com as salvas e vamos contribuir com alegria, enquanto as irmãs adoram a Deus, também podemos adorar, contribuindo com as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, dizimando, devolvendo os 10% que não é nosso, pertence a Deus. Devolver, contribuir com os dízimos é um ato de fidelidade, obediência aos mandamentos do Senhor. E ainda temos 90% para usar, usufruir e ainda economizar, guardar, poupar, aleluia. 10%, só 10% é do Senhor. Mas se quiser dar 20%, você manda no seu coração, aleluia. Que Deus abençoe cada vida, cada alma. Eu quero fazer aqui a igreja, os irmãos que ouviram há um ano atrás aquela proposta de ajudar o missionário Caleb, lá em Pucallpa, país do Peru, eu e mais 10 irmãos, assinamos um contrato de dar a eles R$30 por mês, os 10 irmãos dão R$300. Eu tenho visto a fidelidade dos irmãos, passou-se um ano, e eu quero convidar os irmãos que eu e o irmão Ivo, fizemos um propósito de dar agora 40 a partir desse mês de julho, 40 e não 30, aumentar 10. Se os demais irmãos, os outros 8 irmãos também quiser fazer essa parceria comigo, irmão Ivo, agora vai ser 40 e não 30. Aí o missionário Caleb vai receber lá um pedaço de pão a mais, ou maior, amém? Então faça isso com alegria e Deus vai recompensar a tua vida. Nunca vai faltar o pão na tua mesa e o azeite na botija, a farinha na panela, nunca vai faltar por causa da tua fidelidade. E lá no campo missionário tem muitos missionários lá que talvez almoça de manhã e não janta à tarde, ou a janta às 3 e almoça tudo de uma vez, como uma vez por dia, e você come de manhã, café com pão, manteiga, pão caseiro e leite, e meio-dia aquele almoço gostoso, feijão de arranca, o feijão catador, pedaço de jabá, uma Coca-Cola gelada, e eles lá talvez almoçam um dia, uma vez no dia. Irmão, então vamos estender as mãos e fazer algo melhor, algo mais importante para a obra do Senhor. Deus não deixou faltar. Todo mês, hoje mesmo já foi pago aos missionários, todas as suas ajudas foi depositado no banco e com certeza amanhã já tem algum retorno, um e-mail mandando, agradecendo, e a Gesana recebendo, o Gedielso e o Gedaí recebendo já o agradecimento dos nossos missionários. Amém, amado? Vamos fazer com alegria
e Deus recompensa as vossas vidas. Oremos, vamos orar com o nosso obreiro aqui, irmão Ivanir. Salve a todos os irmãos na paz do Senhor. Amém. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, seus filhos irá contribuir com os dízimos, com as ofertas para a manutenção da sua casa. Meu Deus e meu Pai, eu sei, Senhor, que Tu és fiel, aleluia, se eles foram fiéis a Ti. Meu Deus e meu Pai, aleluia, abençoe a cada vida, a cada família, Senhor, cada missionário. Abençoe, papai querido, de uma forma tremenda e especial. Eu sei, Senhor, que Tu, Senhor, repreenderás, Senhor, o devorador, aleluia, na vida das pessoas. Meu Deus e meu Pai, abençoe nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Pronto, irmãs, adore a Deus enquanto vamos contribuir.
Ficamos em pé, querida igreja, nossas irmãs vão contribuindo ali. E quero apresentar aqui o nosso presbítero, irmão Marcelinho, popular Marcelinho. Ele é líder de jovens ali em Inúbia Paulista. A esposa veio? Está trabalhando. Mas ele hoje teve uma folga e foi promovido na firma. Agora ele foi promovido lá, trabalha no horário comercial. E à noite, para servir a Jesus, está por aqui. Se é Deus que faz isso, né? Também está conosco o nosso presbítero irmão Osnir, ali do Vila Rancharia. E Macreuza, Luciano, meu amigo Luciano, meu cabeleireiro, ô glória. Irmã Márcia, que bom. Os irmãos estão aqui para junto servir a Jesus. Também irmão Henrique, acompanha o pastor Joaquim, Rafael, meu amigo, Deus te abençoe. E vamos orar ao Senhor e vamos já ouvir aqui a mensagem de Deus, o ensino para todos nós. Irmão Amarildo, Parque do Sol, roga a oração da igreja. Muito bem, Jesus curar enfermidade, abençoar a esposa, abençoar a sogra. Ó irmão, genro ainda ora pela sogra ainda, que benção, maravilha, Jesus é bom. Irmão Jonas, vem aqui orar e interceder por todos. Deus maravilhoso, Pai querido, santo, somos gratos, Pai, a Ti, Senhor, por este momento que nós estamos na Tua presença, Senhor, com o propósito nesta noite de Te adorar, de Te glorificar, Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Senhor, Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor. Aqui está nas minhas mãos pedido de oração, Senhor. Entra com providência, Senhor, liberta, cura as enfermidades, Senhor. Olha para a necessidade da Tua igreja, Senhor, supre, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, usa o Teu servo que vai nos trazer a Tua palavra nesta noite. Nos ensina, nos fortalece, nos dê graça, ó Pai, que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu amor, do Teu poder e da Tua misericórdia. Deus amado, Deus maravilhoso, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Irmãos, vamos então aproveitar que todos estamos em pé e vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos ler versículo 1 até o versículo 5. Vamos fazer uma leitura, então, alternada. Eu leio o versículo ímpar, a igreja por bondade, versos pares. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Pode tomar assento. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade nos concedida pelo pastor da igreja, nosso pastor Aristeu, pelo apoio da nossa pastora e também pelo nosso amigo e companheiro pastor Gedaías, e louva a Deus pela sua esposa, pastora Rosana. E aos companheiros que estão aqui, Deus abençoe a todos. Minha esposa não pôde estar, chegou quase umas 6 horas de Marília, então por isso que ela não está aqui comigo. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram também. Queridos, eu quero deixar essa primeira parte que eu li propositalmente para a última parte dessa palavra
que eu vou trazer aqui essa noite da parte de Deus. Então, propositalmente, quero pedir compreensão dos irmãos. Vamos deixar o começo para o fim. Eu queria abordar com os irmãos o versículo 6. Esse capítulo 9, irmão, eu intitulei alguns subtópicos aqui. E um desses títulos que eu coloquei o mistério. Para ficar assim, sabe? Os irmãos saíram daqui dizendo que foi mistério hoje. Foi mistério. Então, eu vou chamar de mistério alguns tópicos. E o primeiro tópico que eu quero abordar é o mistério da promessa. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelita. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelita. Não vou me prender da última vez que nós falamos sobre esse assunto. Hebreu, judeus e Israel. Nós já falamos. Eu quero falar sobre o mistério da promessa. Discorrendo esse assunto, Paulo cita primeiro o berço da hierarquia da nação. Tinha uma hierarquia para ser cumprida. Não podemos falar sobre a nação de Israel sem atentar para a hierarquia da gestação. E Paulo, discorrendo esse assunto, ele mostra a hierarquia do nascimento ou do surgimento da nação de Israel. Duas mulheres responsáveis. Volte seus olhos ao versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Observe a preocupação de Paulo na aplicação da hierarquia do berço de Israel. Primeiro, ele cita Sara. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. A segunda mulher responsável, versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um Isaque, nosso pai. Então, nós vamos falar sobre o mistério da promessa. E para nós falar do mistério da promessa, aqui, nós vamos abordar duas palavras parecidas, que é ascendência e descendência. Soa da mesma forma, mas significam coisas diferentes. De um modo mais restrito, ascendentes são os parentes que vieram antes. Vieram lá de baixo. Podemos chamar de avô, bisavô, tataravô e tal. Os parentes que vieram antes são descendentes. Nessa visão, nós temos que voltar lá em Ur dos Caldeus, que atualmente chama-se Tel Maquiar, que está no rio Tigre. Segundo arqueólogos, Ur dos Caldeus é mais antigo do que Egito, Assíria, Fenícia e Grécia. Para quem não sabe, Ur dos Caldeus é a terra natal de Abraão. E segundo a arqueologia, escavações recentes, diz que essa terra, essa cidade, é mais antiga do que Egito, Assíria, Fenícia e Grécia. Então não foi à toa que o Senhor chamou Abraão de pai de numerosa nação, ou em Abraão todas as famílias serão benditas. Deus já enxergava Abraão sendo um dos primórdios e sua terra natal muito bem antes de qualquer civilização famosa como Egito e Grécia. Nesse parâmetro, nós entendemos que Paulo descarta os ascendentes de Abraão, porque ele fala, nem todos os de Israel são israelitas. Então Paulo está descartando aqui. A promessa de Deus, na concepção de Paulo, não é para os ascendentes. Então vamos agora para os descendentes. A palavra descendente são aqueles que, parentesco por filiação, conjunto de pessoas ligados por filiação, e parentes que vieram depois por causa dos filhos. Todos nós achamos comum quando alguém diz assim, mas esse aí é parente, já é de casa, já é prata da casa, pessoas ligadas por filiação. Então,
entra no rol de parentes, no quadro de parentesco, mesmo pessoas que não são do mesmo sangue, mas elas entram porque estão ligadas a esse parentesco. Primo segundo, primo terceiro, primo quarto, tio avô e vai. Nessa descendência, para nós descobrirmos, nós temos que voltar lá em Gênesis capítulo 14, versículo 13, que diz que Abraão, ele era um confederado. Por ele ser um confederado, chefe de Estado, apoiava um governo só. Nós vamos ver que essa confederação tinha sua sede, tinha sua extensão, circunferência e tinha as suas fronteiras e seus limites. Então Abraão não era tão simples como nós imaginamos. E o que levou Paulo a falar que nem todo de Israel era israelita e que nem todo filho de Abraão pertencia à promessa de Deus. É muito forte essa expressão. Eu quero compartilhar com vocês antes de mais nada. A sede dessa conferência, descrita em Gênesis 14, 13, estava no território de Amon. E nós sabemos que Amon e Moabe eram os filhos de Ló. Por lógica, Ló, ele teve a sua paternidade transferida a Abraão quando sai da sua terra. Abraão assume Ló. E no resgate de Ló, Abraão chama Ló de irmão. Então, a sede dessa confederação era em Amon. Os moabitas eram mais civilizados, mas os amorreus eram mais terríveis e implacáveis. Vazavam os olhos e rasgavam os ventres das mulheres. Segundo a arqueologia, os amonitas, eles eram supersticiosos, impiedosos e degradantes. Abraão fez a sede dessa confederação nesse território amonita, que eu quero segurar que eles eram parentes sanguíneos de Abraão. Em segundo lugar, vamos considerar a sua conferência. A circunferência dessa confederação, ela estava nas seguintes cidades: Ofra, Penha de Rimon, Gibeon, Miquimais, Anatote, Kiriat Jearim, Gera, Tecoa, Betel, Gilgal e o ribeiro de Cedron. Todas essas regiões eram patrícios de Abraão. Vamos então agora para a extensão dessa confederação. Essa confederação, ela compreendia até a Síria. Precisamente a sua capital chamada Assur. Vamos ler? Eu faço questão que os irmãos leiam Gênesis, capítulo 25, versículo 12 ao 18. Abra a sua Bíblia, Bíblia da Retorno. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 25, versículo 12 ao versículo de número 18. E disse o Senhor, Gênesis 25, versículo de número 12 e 18. E disse o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor, e eis que estou ao pé de água, e as filhas dos varões. Estou lendo Gênesis 24, perdoa, irmão, me perdoa. Estou lendo Gênesis 24, 25 e 12, me perdoe. Estas, pois, são as gerações de Ismael, filho de Abrão, que a serva de Sara, a egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos seus filhos, dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibsão, e Misma, Dumá, e Massá, e Hadad, e Tema, e Getur, e Napis, e Quedimá. São esses os filhos de Ismael, e esses são os nomes pelas suas vilas, e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, ou a Síria, e Ismael fez o seu assentamento diante da face de todos os seus irmãos. Paulo diz que nem todo Israel é israelita. E ele diz que a promessa de Deus não é para os filhos de Abraão na carne. E eu estou descrevendo os filhos de Abraão. E Ismael era filho de Abraão. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus iria fazer ele grande, caçador, perito. E esse homem se tornou muito forte, que hoje é considerado o pai dos árabes,
comandante da segunda cachoeira Suez do rio Nilo. Então, dentro dessa circunferência, nós temos Amon e Moabe, nós temos as regiões do alto do Golfo, e nós temos o filho de Abraão, Ismael, que habitava na Assíria. Quando nós lemos a fronteira, nós vamos encontrar que na fronteira estava Edom, por que não chamar de vermelho ou Esaú? Um território com 160 quilômetros de extensão, 30 de largura, comandado por 12 príncipes. Não se esqueça que Esaú é neto legítimo de Abraão. Vamos observar que os limites dessa confederação, ela chega em Sinear, lá no lado norte, quase entrando em Babilônia. E isso, a Bíblia nos diz que quando Abraão faleceu, ele foi recolhido ao seu povo. Vamos ler? Gênesis 25, versículo 8. Gênesis 25, versículo 8. Volte os seus olhos ao versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dia, e foi congregado ao seu. Então pronto. Esse povo de Abraão não era precisamente só Macpela e os cavaleiros de Manre. Abraão em toda a sua vida estava ligado aos seus parentes. Em toda a sua vida ligado aos seus parentes. Porque a Bíblia diz que Abraão era um homem muito forte, muito poderoso. E a terra não conseguia suportar o seu gado. O homem era poderoso, forte. Mas no que toca à promessa de Deus, nem todo parente de Abraão pertencia a essa promessa. Estava enquadrado a essa promessa. Eu fiz aqui uma discorrência e eu sei que é um assunto difícil de compreender, difícil de entender. Mas para que eu chegue ao argumento de Paulo, eu fiz necessário falar que Amon e Moabe, parente de Abraão, os Edomitas, o povo de Edom, de Esaú, parente de Abraão, e o povo da Síria, parente de Abraão. Então, toda essa circunferência até Ur dos Caldeus, alguns babilônicos, são parentes de Abraão. E aí fica aquela questão. Todas as famílias serão benditas em Abraão. Ser bendito é uma coisa, é ter a produtividade da terra. É ter um campo fértil, ter riqueza e bens. Mas, necessariamente, não quer dizer que essa leva de gente está incutida na promessa de salvação. Então, Paulo fala, nem todo Israel são Israel. Então, Paulo está dizendo assim, não podemos confundir as coisas. A promessa de Deus é para aqueles que realmente são hebreu de hebreu, judeu de judeu. Não vou nem perguntar se os irmãos compreenderam, porque eu sei que fica um pouco vago. Mas eu discorri aqui os parentescos de Abraão. E agora vamos entender por que Paulo falou que nem todo o Israel é israelita. Volte aos seus olhos ao versículo de número 8. Romanos capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, Paulo aqui está assumindo e colocando a cabeça em risco, dizendo para os judeus que nem todos são filhos de Abraão. É a mesma palavra que Jesus falou, que até das pedras o Senhor pode suscitar filho de Abraão. E Paulo está dizendo assim, nem todos os filhos que são da carne. Paulo fala daqueles que aceitaram a fé de Abraão e essa fé no Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Volte os seus olhos ao versículo de número 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Então, Paulo deixa bem claro que não é porque Abraão é pai na fé, que todo o seu descendente será salvo. Paulo frisa, filhos da promessa. Judeus
de nascimento e que abraçaram a fé de Abraão. Então nós não podemos fazer confusão. Quem são os filhos salvos? Os filhos da promessa de Abraão. Hebreu de hebreu, judeu de judeu, israelita de israelita, aqueles que foram chamados segundo a promessa. Por que eu fiz esse parâmetro todo? Para dizer a você que os testemunhos de Jeová estão totalmente errados. Quando ele chega na sua casa e diz assim, ó, vai ser salvo 144 mil da tribo de Israel. E um dia eu perguntei para um desse, você é de que tribo? E ele ficou sem saber. Porque a Bíblia diz que ele é 144 mil da tribo de Israel. E ele me disse que era cearense. Eu falei, então você está fora dos 144 mil. Porque a Bíblia diz que é 144 mil da tribo de Israel. Ou seja, a peneira é fina. Então, nós entendemos que são os filhos da promessa. Os que creram no sacrifício de Cristo. É isso que Paulo está falando. Nem todos são filhos da promessa. Nesse parâmetro, os irmãos entenderam? Vamos seguir então. Paulo fala que são os filhos da promessa. Volte os olhos ao versículo 7. Vamos ler o versículo 7, a parte B. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. O que Deus falou para Abraão. Mas do teu herdeiro, aquele que nascer. Aí quem foi que nasceu de Isaque? Jacó e Esaú. E deles vieram as 12 tribos de Israel. Que dentro de Israel, Deus vai tirar um povo. Da mesma forma que da igreja, Deus vai tirar um povo. Versículo de número 24. Os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios, ele faz a interrogação. Verso 25. Como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada. Verso 26. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus. Verso 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teria sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Então, agora eu quero trazer o desfecho dizendo para todos nós que esses filhos de Abraão, segundo a fé, está relacionado à igreja. É isso que Paulo fala. Não é os filhos da carne, descendente de judeu, de hebreu. É os filhos da promessa. Nós que cremos através de Abraão, somos eleitos e preciosos. Quero deixar bem claro que a igreja gentílica, nós aqui não tínhamos direito a céu nenhum. Não tínhamos acesso a Deus de modo algum. Éramos destinados ao inferno, éramos cavalo de Satanás, porque nós não conhecíamos a Deus. Nós nem sabíamos que Deus existia. Mas Deus, querendo demonstrar o seu amor, interveio na situação e todos quanto creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filho da promessa. Então, irmãos, é a esses que Paulo se refere no versículo 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a doação de filho, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, amém. Então, nem todo o israelita será salvo. Por isso que há grande tribulação, grande perseguição, porque nem todo judeu acredita que Cristo é o Messias, mas nós acreditamos. Nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus e que através de Cristo nós temos vida eterna. E é sobre esses filhos que Paulo fala. Mas os filhos da promessa, que foram chamados segundo a fé de Abraão, terão acesso à salvação, que somos nós. Você pode dizer amém? Vai estreitar agora, porque eu vou falar sobre o mistério da misericórdia divina. Diga comigo, o mistério. Vai ficar mais assim, um mistério.
Leia comigo o versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vamos entender então, compadecer e misericórdia. Compadecer significa inspirar compaixão, ter compaixão, sentir compaixão. Misericórdia significa compaixão suscitada pela dor, estado deplorável, miserável. No âmbito mais restrito, compaixão é ter misericórdia. E a misericórdia é usar de compaixão. Tem gente que tem compaixão, mas não usa de misericórdia. Ele tem compaixão, ele chora, ele se comove. Mas na hora de agir, ele usa de ira. E ainda mais se a pessoa fez alguma coisa contra ele. Para mim não vale mais nada. Para mim acabou. Eu perdoo, mas não quero nem graça. E Paulo ensina que nós temos que agir de misericórdia e com compaixão. Nós somos fadados a agir com as pessoas de acordo com o que ela age com a gente. Mas Paulo ensina que compaixão é ter misericórdia. E a misericórdia é agir com compaixão. Esse capítulo retrata Deus tratando com duas pessoas dentro da família. Misericórdia, né? Que assunto terrível. Paulo retrata Deus agindo com duas pessoas dentro da mesma casa. Deus agindo com os parentes. Misericórdia. Vamos ler? Versículo 12 e 13. E foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Então Paulo retrata como se Deus estivesse diante de Esaú e Jacó, e Deus dizendo para os dois, eu amo Jacó, eu gosto de Jacó, quero bem a Jacó, e você, Esaú, eu vou te aborrecer, vou te atribular, vou deixar você passar em aperto. É isso que Paulo fala, amei Jacó, aborreci Esaú. E para que você tenha ideia, é tão forte que Deus disse, você, Esaú, que é o mais velho, vai servir o mais novo. Você vai ser empregado dele. Que coisa forte. Duas crianças. Já no ventre, Deus já estava dando essa sentença. Vamos ler um versículo forte. Ezequiel 17, 24. Ezequiel 17, versículo 24. Olha o que diz a Bíblia. Assim saberão todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Paulo retrata um Deus que age como ele quer, da forma que ele quer. Deus não faz acepção de pessoa, mas a promessa é diferenciada. Vamos repetir? Deus não faz acepção de pessoa. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas a promessa é diferenciada. Paulo quer trazer a ideia de que Deus faz o que bem quer. É o que disse Ezequiel. Eu seco essa árvore verde e reverdeço a árvore seca. E não tenho que prestar conta para ninguém. É o mistério da misericórdia. E o apóstolo deixa isso bem claro, dizendo que o agir de Deus está além dos recursos humanos. Vamos ler o versículo 16 e 18. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Verso 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece-se a quem quer. Tem gente dentro da igreja, é forte essa palavra, irmão, é muito forte. Eu orei a Deus, pedi muita graça para poder aplicar essa palavra. Tem gente dentro da igreja que Deus permite que ele venha para a igreja, para Deus, através dele, ser glorificado. Deus endurece ele de uma forma que ele não crê, não acredita, não se dobra, não confia, murmura, critica, fala mal. É o tipo de pessoa que você conta no dedo. Fofoqueiro, já tem. Linguarudo, já tem. Contendeiro, já tem. Briguento, já tem. Caluniador, já tem. Tem ou não tem na igreja isso, irmão? E os nossos pastores sabem que naquela época o culto de ensino era isso. E quando essas pessoas se manifestavam, os crentes estavam tudo vacinados. Estava todo mundo vacinado.
Hoje tem uma dificuldade de se falar isso. Mas eu louvo a Deus pelo pastor da igreja, porque é um homem que realmente tem preocupação no ensinamento. E Paulo fala aqui que Deus endurece quem quer. Vamos ler? Antes de ler aqui, pergunta para o seu irmão, Deus te levantou para quê mesmo, irmão? Vamos ler o versículo 17. Porque assim diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Sabe o que Deus falou para Faraó? Te levantei com coração duro, foi eu que endureci teu coração, foi eu que endureci a tua cerviz, foi eu que fiz você não crer em mim, foi eu que disse a você foi eu que te fiz acreditar que eu não existo, para te quebrar, te dobrar, te humilhar, te fazer saber que eu sou, eu faço, sou eu quem faço contigo, porque eu sou, e operando eu, ninguém impedirá. Por isso que eu nem me preocupo com crente briguento na igreja, encrenqueiro, falador, mentiroso, fofoqueiro, contendeiro, porque Deus levantou ele para aquilo. Lembra de Judas? Deus levantou ele para atrair Jesus. Cuidado. Vai estreitar mais um pouquinho. Leia comigo o versículo 19 e 20. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque fazes assim? Paulo está dizendo. Por que é que você está reclamando? Está longe do teu alcance, você não pode resolver. Não, isso aí não está no teu nariz, não mete a mão onde você não foi chamado. Isso não te pertence, não entra nessa área, porque ninguém pode ensinar a Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem formou. Deus, é estreito essa colocação, porque tem uns teólogos aqui, eu vou afirmar. Deus fez Jesus e criou o diabo. Deus faz a paz e cria o mal. Deus faz a luz e cria as trevas. Tudo para o seu devido fim. É para um se opor ao outro. E nós temos que aceitar o trabalhar de Deus como um ser absoluto e se colocar na sua mão como pessoas que sejam maleáveis. Porque quanto mais você se endurece, mais Deus rejeita. Só para quebrar o gelo, diga para o seu irmão assim, para quem você foi levantado mesmo? Vamos ler Jeremias capítulo 9. Versículo 23 e 24. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Quem achou também pode dar um brado aí. Jeremias 9, 23 e 24. Mas assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou, e eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então nós não estamos aqui para querer ensinar Deus a trabalhar. Deus já sabe o que vai trabalhar. O problema é que tem muito crente, irmão, que fica se intrometendo em coisa que não cabe para ele. Ah, se fosse eu. Se fosse eu, dizia assim. Se fosse eu, falava assim. Irmão, vou te dar um conselho. Fica no teu lugar. Fica na tua posição. Faz aquilo que é para você fazer. Porque o que é para os outros fazer, quem vai fazer é ele. Se ele não fizer, vai prestar conta com Deus. Já vai aliviar, irmão. Esquenta não. Esse capítulo 9 nos mostra um mistério que não pode passar por desapercebido. Leia comigo o versículo de número 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra. É muito forte essa expressão, irmão.
Porque tem muita gente que é rico, bem-sucedido, próspero, mas é vaso para a desonra. É muito forte isso. Lembra do rico e o Lázaro? O Lázaro comia da migalha. Os cães lambiam a sua úlcera, mas era vaso de honra. O rico vivia esplendorosamente. E Paulo está avisando aos crentes de Roma que um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. Então, é melhor a gente tomar o reino do céu à força, perseverar em oração, para não ter surpresa no dia do tocar da trombeta. Porque tem muita gente que está pregando que não vai entrar no céu. Tem muita gente que não está na igreja, mas vai entrar e vai ser salvo. E tem muita gente que está na igreja e não vai entrar e nem ouvir o toque da trombeta. Deus fez 2 tipos de vaso e está na igreja. Um é para ira e o outro é para honra. Forte, né? E para justificar esses acontecimentos na igreja, o apóstolo nos mostra 2 motivos. Versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Irmão, é aquela coisa que gente dá dor de cabeça para o pastor, cria confusão, dá um trabalho. Tem gente que é figurinha carimbada. Você passa com alguém, vixe, aquilo é uma nuvem. Ixi, rapaz, pensa num tribuloso, figurinha carimbada, encrenca pura, Zé Trovão, Zé Peixeira. Já é figura carimbada, irmão. E sabe o que a Bíblia diz? Deus suportou para o dia da ira. Deus nem vai matar, nem vai alejar, vai engordar, vai prosperar, vai ficar no culto, vai ouvir a mensagem, mas no dia da ira Jeová fala, agora eu te pego. Porque Deus quer mostrar o seu poder. E Deus suporta, porque se Deus não suportasse o crente ruim, Deus demonstraria fraqueza. Verso 23, segundo motivo. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória que já Deus preparou. Irmão, na igreja tem os vasos de misericórdia, que é tratado de bobo. Quantas vezes, pastor? Já não falou que o senhor é bobo. Ah, o pastor, esse é bobo demais. Pastor, meu pastor é bobo. E esses vasos de misericórdia estão achados de bobo. Por que bobo? Porque age de misericórdia. E a Bíblia nos diz que Deus tem vasos de misericórdia. Vamos lá levantar, irmão. Vamos lá ajudar. Vamos lá ter misericórdia. Vamos lá ter compaixão. Vamos orar para Deus levantar. Vamos orar para Deus usar. Vamos perdoar. Vamos estender a mão. Vaso de misericórdia. E Deus começa a mostrar o seu poder nesses vasos. Recuperando vida. Restaurando lares. Restaurando o ministério. E a misericórdia sendo exercida. Os vasos de misericórdia estão aqui? Diga para esse irmão assim, você está praticando misericórdia, não está? Porque tem crente que em vez de tirar a ovelha da boca do lobo, ele empurra mais para dentro. É verdade mesmo, aquilo ali não presta. Ô rapaz, ó, aquilo ali eu conheço. Vamos ler o versículo número 25 e 28. Como também dizem Oséias, chamei o meu povo que não era meu povo e amada que não era minha amada. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. O que é que você acha disso, irmão? Pergunta para esse irmão aí, o que é que você acha disso? Na igreja tem esse tipo de gente? Tem. E o que é que você tem que fazer? Vacinado. Vigiar. Deus nos deu 2 ouvidos. Quantos ouvidos? Quantas orelhas? E quantas bocas? E é para que isso? Para você ouvir mais e falar menos. Não fica contando teu segredo para todo mundo. Não abre a tua casa para todo mundo. Vigia. Porque nem todo mundo é salvo, é luz. Às vezes você está contando teu problema para quem quer ver a tua derrota e a tua desgraça. Vamos ler, versículo 14.
Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios não buscaram a justiça e alcançaram a justiça? A justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Não há injustiça. Igreja composta de um povo misto, irmão. Sempre vai ter levante, problema, luta, barreira, dificuldade. Lembre-se, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra os principados e potestades, que se levanta para destruir, atrapalhar, roubar, fazer contenda, faz um maranhado, irmão. E tem crente tão dissimulado que ele tem uma cara de santo, parece piedoso. Ele é o causador do problema e ele passa para os outros como se não fosse ele. Eu já fui, eu já tentei. Tentou nada, rapaz. Se tentasse, ia no particular. A Bíblia diz que se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá. Se reconcilia com ele. Porque antes de vir para o Campo da Mantina, eu fiquei em Rodo Cruz 4 meses. E vim com carta. Então, irmão, tem crente que é dissimulado. Ele é o causador do problema. É o crente sonso. Dá tapa e esconde a mão. E aí ele passa como o coitado, a vítima. Vai. Lembra de Salomão? A mulher chorando, o filho é meu, é nada. O filho era da outra. Se não tiver o Espírito de Deus, irmão. Chegou aonde eu queria chegar e eu estou encerrando. Era aqui. Os irmãos entenderam pelo menos 5% disso aí que eu estou falando? Eu comentei com o meu pastor, eu queria fazer aqui algo grande agora, algo tremendo. André, pega aquela bolsa ali, abre ela, tem um negócio dela, põe aqui. Finalmente chegou onde eu queria. Eu vou passar aqui. Foca na pedra. Põe aí no chão. Isso aqui é o que, irmão? Uma pedra. Vamos ler então. A Bíblia diz que é forte o que eu vou falar, mas está escrito. Que Jesus é a pedra de tropeço. Versículo 32. Deu um silêncio agora assim, tipo misericórdia. Capítulo 9, verso 32. Por quê? Não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçar aonde? Como está escrito, eis que eu ponho em Sião e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele não crê será. Antes de engrossar o caldo aqui, vamos ler, só para dar mais um refresco assim na alma. Salmo 18, versículo 22. Salmo 18, versículo 22. Porque todos... Salmo 118, irmão, me perdoa. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Mateus capítulo 21, versículo 42 e o 44. Mateus capítulo de número 21, 42 e 44. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito, e isso é maravilhoso aos nossos olhos? Versículo 44. E quem cair sobre esta pedra, despedacear. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a... Sabe qual é o problema, irmão? É que tem muita gente que não quer passar pela pedra. Sabe quem é que derruba crente torto? Não é o diabo, não, é a pedra. Sabe por quê, irmão? Salmo 106, 101 e 6 diz assim, os meus olhos, o quê? E o que usa de engano? Então quem é que tira? Deus é quem tira.
Então Jesus, ele é a pedra. Torto, desconcertado, com mentira, com engano, com enrolação, vai tropeçar na pedra e vai cair. E quando a pedra cai em cima dele, ele é reduzido a... Quantos pregadores que não existe mais hoje? Quantos pastores que não existe mais hoje? Quantos dirigentes que já caíram e não tem mais jeito? Quantos cantores, quantos homens de Deus, quantos líderes que vocês viram pregar aqui, talvez, não sei, me perdoe a expressão, nesse púlpito, ou em algumas congregações do campo de Adamantina, ou no Brasil, ou na mídia, caíram e foram esquecidos. Sabe por quê, irmão? Vida torta, não quiseram construir em cima da pedra. E para construir em cima da pedra, tem que usar prumo, nível, régua, esquadro, tem que estar enquadrado na palavra. E quem não quiser obedecer, quem não quiser ficar na posição, ele cai na pedra e se desmancha, a pedra cai nele e reduz ele a pó. Jesus não vai deixar ninguém vir atrapalhar a obra que ele começou nessa igreja. Se tiver de sair, que saia. Sai o torto, o desconcertado, o desacunhado, o desaprumado. Mas que o Senhor vai trazer para essa igreja. Crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele vai. Pode ficar tranquilo. Quando você vê um crente torto, desconcertado, se escondendo da igreja, se escondendo do pastor, Jesus já pegou ele. Ele passou pela pedra, ó. E tropeçou. Quando ele não tropeça a pedra, ele leva uma pedrada. Diga para o seu irmão assim: você quer levar uma pedrada? Olha aí. Não prevalecerão contra a minha igreja. Vamos lá mais uma vez? Diga para ele mais uma vez: você quer levar uma pedrada? 1 Coríntios 3:10. Parece brincadeira, né, irmão? Mas é sério. 1 Coríntios 3:10. Não quer levar pedrada não? Então eu vou te dar um conselho na Bíblia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Completa para mim, igreja. Fala para o seu irmão, você toma cuidado. Veja como é que você edifica. Diga para ele, senão você vai levar uma pedrada. E eu vou falar aqui, que Deus deu pedrada em alguém. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos ver o que está escrito lá. Versículo 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés, de barro, e os esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento levou, e não se achou algum lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua fez-se um grande monte e encheu toda a terra. Irmão, Deus, para mostrar o zelo pela sua igreja, Ele vai tirando todo o atrapalho do meio da igreja. Essa estátua representa um reinado, formada por vários metais. Quantas pessoas, irmão, nós vamos falar bonito, paletó bonito, voz bonita, cabelo bonito, e de repente, com o passar do tempo, já não se achou lugar para eles. Sabe por quê? Vou me atrever em falar. Entraram no caminho da mentira. Entraram no caminho do engano. E Deus se encarrega de tirar. E ele disse, olha, ai daquele que por ele vier o escândalo. Antes, ele tinha que amarrar o que no pescoço? Uma pedra. E se jogar no mar. Irmão, tenhamos o cuidado de obedecer às escrituras a tal ponto, imaginando que o arrebatamento é hoje. Não estamos aqui para nos embaraçar com qualquer coisa, e nem com gente que não quer compromisso com a obra de Jesus.
estamos aqui para orar, pagar o preço, renunciar aos prazeres mundanos, mas quando a trombeta tocar, nós temos a certeza de que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. E agora eu encerro propositalmente o que Paulo disse no capítulo 9. Paulo disse assim: a responsabilidade do mistério da consciência. Diga para o seu irmão, você tem consciência do que você está fazendo? O mistério da consciência, primeiro, não mentindo, dando-me. Vamos ler que é muito bonita a expressão. Versículo 2. Versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho. Não é dando testemunho, é dando-me. É quando você faz um autoexame e fala, eu estou na posição, eu estou obedecendo, eu estou crente. Isso não te ausenta de pedrada, de calúnia, nem de levante. Mas vocês têm a consciência de que você está obedecendo a Deus e quem se levantou contra ti vai cair por terra, porque Deus é o teu juiz, é o teu ajudador. Dando-me testemunho é quando você olha para você mesmo, porque a coisa pior que tem é quando o crente olha para ele mesmo e fala assim, mas eu sou um crente, viu? Não mentindo, sendo vaso usado pelo Espírito Santo. E olha que para o Espírito Santo usar, vamos deixar para lá porque eu quero encerrar. A quem nós devemos essa consciência? A duas classes de pessoa. Primeiro, a família, e segundo, a igreja. Leia o versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Irmão, o que tem gente que não tem testemunho em casa, para a família, para a igreja, misericórdia, irmão. Meu Deus, ser crente como esse, ser crente como aquela. Paulo fala que se ele não tiver uma vida que condiga com a palavra de Deus, ele diz que eu seja separado de Cristo, que eu seja um anátema, que eu não seja crente, que eu não perca o meu tempo. E ele fala, e por essa causa, eu sinto grande dor e grande tristeza. Sabe o que é isso? Sinal de depressão. Irmão, que nós tenhamos um sentimento tão sincero, que quando nós olhar para nós mesmos, Jesus falou, quem é você que olha na trave e no olho do teu irmão? Tira primeiro o argueiro que está no teu olho. Misericórdia. Olha para você primeiro. Você é crente de verdade? Temente. Você é um crente que Jesus olha e fala assim, mas que crente você é, hein, filhão? Estou alegre com você, hein, meu filho? Que crente que você é, hein, minha filha? Oh, como eu estou contente contigo. Ou você é aquele tipo de crente trabalhoso, irmão? Vigia, para que o Senhor nos guarde, nos livre, para não cair sob a pedra, ou a pedra cair sobre nós. Cuidado, Jesus é a pedra de tropeço. Se tiver torto, desconcertado, passou por ele, vai cair mesmo. Mas se tiver obediente à palavra, vai levantar um alicerce, vai levantar um fundamento e edificará a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que é uma mensagem que não dá para rodopiar e nem para sapatear. E eu estou orando a Deus e Senhor, por que é que no culto de ensino ninguém profetiza? Ninguém sapateia? Ninguém roda? Eu estou orando a Deus por isso. Porque qualquer outro culto você pode ver, é ceia, né? É batismo, é campanha. Pessoa roda que soa. Já vi quebrar botão do paletó, cair sola do sapato, mas no culto de ensino, irmão, fica todo mundo espremido. Parece que o Espírito... Hã? Pode. Pronto, fechou. Então já era. Passa a régua. Vamos seguir. Acabou. Eu vou orar. Nosso pastor aplicou e aplicou bem. Porque a verdadeira profecia é a palavra. Eu duvido Satanás destruir um lar que observa a palavra. Eu duvido o obreiro que observa a palavra entrar em rebelião contra o seu pastor e contra a igreja.
Eu duvido um moço e uma moça que observa a palavra cair em prostituição. Porque quando a gente observa a palavra, recebemos vida e vida eterna. Saia daqui crendo que você é um vaso escolhido por Deus. E que Deus levantou na terra para fazer a diferença. Amém, irmãos? Pastor me deu a liberdade para orar por vocês. E eu queria fazer aqui, pastor, se o senhor permitir, um grande círculo. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado aí. Faz um grande círculo aí. Pode fechar na porta também lá. Faz aí, irmão. Alcança aqueles irmãos que estão lá atrás, irmão, ó. Viu, irmãos? Vocês aí, ó. Aí vocês atrás aí, ó. Alcança aqueles irmãos que estão lá atrás, lá. Lá atrás. Pode ser assim, isso, por trás do banco. Glória a Deus. Vamos fazer isso, grandes, porque o diabo não está satisfeito com essa obra. Porque estamos decididos a aprender a palavra sem garrancho, sem tropeço. Mas o diabo vai estourar pelas costas. Satanás vai se arrebentar. Porque eu estou vendo brasas acesas, crentes preparados, e que o cão saia da frente, porque Deus está derramando poder sobre nós. Aleluia! Glória! Urabadacalamanda cheia maia. Chiueperig me candarai, revorg calacerg. Somos os filhos da promessa. O diabo não vai atrapalhar o teu foco. Satanás não vai roubar a tua coroa. Deus te coloca de pé em santidade, obediência, em sinceridade. Urabicalamaia, serimincho. Não haverá mentira nos nossos lábios, nem engano em nossos corações, mas a chama do Espírito vai arder. Olha, irmão. Decalama, serimicandarai. Mascarado não tem vez. Crente de capa não tem vez. Jeová vai começar a revelar coisas tremendas. A igreja está numa afinidade forte. Nós estamos dizendo nesse culto assim: Senhor, eu quero me consertar. Conserta o meu altar, mas me usa na tua presença. Crentes vão sentir a chama do poder, a glória sobrenatural. O poder do Espírito vai dominar a igreja. Oh, glória! Nós queremos ver esses bancos cheios, mas tua igreja que geme, tua igreja ensinada na palavra. Oh, glória! Senhor, meu Deus e meu Pai, essa noite na tua presença, meu Senhor, nós queremos ser vaso de honra. Tu és o nosso oleiro, meu Pai. Não queremos contender com o Senhor. Queremos obedecer a tua voz. Derrama o teu azeite. Derrama o teu azeite quente em nós, Senhor. Opera maravilha. Faz milagre acontecer. Conserva a tua igreja no Espírito. Conserva na verdade. Conserva na santidade. Olha aí a tua igreja orando. Pode orar, meu irmão. Pode orar, minha irmã. Pode abrir a tua boca. Pode se quebrantar. Geme, chore, ore, clame. Recebe aí a presença poderosa do Espírito, Senhor. Levanta o teu servo com autoridade. Levanta o teu servo com ousadia. Levanta a tua igreja com poder, com autoridade. Vai tapando a brecha. Vai tirando o que impede. Vai tirando o que atrapalha, Senhor. Senhor, essa mulher quer ser cheia da tua glória, Pai. Renova ela agora. Renova ela agora. Recebe agora pela autoridade sobrenatural
a renovação. Senhor, esse homem quer poder, esse homem quer autoridade. Levanta ele como Tição, levanta ele como atalaia, levanta ele como profeta. Senhor, Neramas, Urecai, Amandurevi, Afandarai, Nerimincho, Candarai, Emanduivi, Calacergue, Tchuepergue, Manduívia, Urabadacala, Xandarai. O Deus vivo está aqui. O Deus de glória está aqui. Oh, glória. Pode sentir a presença dele. Pode adorar ele. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Dê um abraço nessa pessoa do seu lado aí. Diga algo para ele e diga algo para ela em nome de Jesus. Seja a boca de Deus aí. Oh, glória a Deus, aleluia, que maravilha, louvado e engrandecido é o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Quantos podem agradecer a Deus por esta palavra? Digo amém. Glória a Deus, o Senhor Deus continuará abençoando ricamente pastor Ademir, a família e o ministério coroado com as bênçãos do Senhor. Foi muito boa esta palavra. Aleluia! E a continuação na próxima terça-feira é o capítulo 10 de Romanos. Também vamos continuar estudando esta palavra maravilhosa. Aleluia! Lembro-me que uma vez, ali em Presidente Prudente, ainda na época do pastor Paulo, nós estudamos Romanos. Foi 3 meses o livro de Romanos. E depois, assim, outros livros também. Até que chegou o Apocalipse, aí pronto, aí meu Deus do céu, foi muito maravilhoso. Mas meus irmãos, venha e convide mais famílias, mais pessoas, até mesmo os não evangélicos, que crente, o mundo inteiro é crente, até o cão é crente, mas tem muitos evangélicos que podem vir hoje também ouvir a palavra do Senhor. Convide, irmão, para eles também aprenderem e crescer na graça e no conhecimento da palavra. Se você pode ter mais interesse, pega um caderno, pega uma caneta, anote as referências, anote o que é falado aqui e você vai depois recapitular para o teu crescimento espiritual. Amém? Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, círculo de oração às 14h. Quinta-feira nós teremos aqui a Noite da Vitória e estará conosco o pastor Maicon, lá de Martinópolis, que já pregou no Jamil de Lima, já pregou no Jardim Adamantina, na Bela Vista. É um moço muito usado por Deus, e Deus o usa em dons de milagres, e os irmãos estão convidados a não faltarem quinta-feira à noite, véspera do feriado em Adamantina, porque sexta-feira será feriado. E nós estaremos quinta à noite, após o culto, 23 horas, numa grande vigília lá na Chácara Figueiredo. Pastor Ademir é um dos pregadores, o pastor Maicon de Martinópolis, o pastor Christian. Vamos passar a noite na vigília. Irmão Ney, Elton e Saulo são os coordenadores desse trabalho, os líderes desse trabalho. Lá na Chácara Figueiredo, pastor Isaac é o pastor que vai nos hospedar, nos receber, juntamente com o irmão Sivaldo, irmão Abílio. E a Chácara Figueiredo já está preparando até estacionamento no pasto. Os irmãos estão tirando a cerca. Vai ter telão, irmão. Vai ter telão na Chácara Figueiredo. Quinta para sexta, noite toda debaixo do poder, da unção, da glória, do reteté. Todos estão convidados. Quem entendeu o convite, diga amém. Sexta-feira abre o congresso, irmão, com chave de ouro, lá em Lucélia, de jovens. E o nosso pastor presidente convida todos os jovens da sede e do campo para estarmos lá na sexta, às 19h, sexta, daqui da porta da igreja, irmãos, vai sair a nossa Sprinter para levar os jovens, Ney. Sexta, 19h, para Lucélia, para o congresso. Sábado, às 6h30 para Flórida, o ensaio com o conjunto e o vocal em Flórida Paulista. Sábado, o ensaio é sábado. O congresso em Lucélia é sexta. Quem entendeu, diga amém, irmãos.
Meus irmãos, está conosco o pai da irmã Mariana. Onde está o pai da irmã Mariana? Mariane. Ali está, nosso irmão. Ali está, a esposa está feliz, né, irmão? O seu esposo cheiroso chegou. Ele vai embora hoje, irmão? Não vai nem dormir, irmão? Os irmãos querem saudar o irmão? Diga amém. Irmão, o pai do irmão Maciel. Levanta a mão, querido irmão. Esqueça o seu nome. Irmão Antônio, ali está. Ele aceitou Jesus sábado à noite. Aceitou Jesus. E ontem já estava na reunião de obreiros. Pode falar de onde o senhor veio? Pode falar de onde o senhor veio? De Indiana. Mas e a religião? Pode? Era católico, irmão, e aceitou Jesus. Vale um amém, irmão? Maravilha. Estende as mãos, queridos. A graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolação do Espírito Santo, reina sobre o povo de Deus, e todos digam juntos, amém. Abraça, irmão, cumprimente com a paz do Senhor. Aleluia.